Bom dia pessoal. Bom dia. Grande Olavo, já me pediu aqui. Bom dia, Natália, nossa coordenadora adjunta, professora Cone. Grande Casola, tudo bem? Como é que vai essa força? Amigo Olavo, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Você me ouve bem, me vê bem? Ouço e vejo bem. Aqui tá tudo bem, o áudio, o vídeo. Perfeito, irmão. Olavo, cara, eu queria primeiramente aí te agradecer em nome da ESA, RJ, você ter aceitado o convite e participar do nosso projeto das quartas processuais. Há muito tempo a gente está para marcar essa live, a gente tem uma parceria acadêmica grande no campo da arbitragem, mas compatibilizar as agendas, né, às vezes não é fácil. Mas eu fiquei muito feliz que a gente vai poder trocar uma ideia um pouco sobre esse instituto tão importante, cada vez mais utilizado no dia a dia. E o Brasil é um dos expoentes mundiais, né, em termos de arbitragem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te fazer uma apresentaçãozinha rápida aqui, só para cumprir a liturgia. Aí te passo a palavra só para considerações iniciais, eu fixo o tema aqui na tela e depois eu começo a fazer as provocações, beleza? Então, professor Olavo Alves Ferreira, é doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo. Tem vários livros, eu vou destacar um aqui, eu não sei se você já tem a segunda edição em mãos aí, Olavo, o livro da Lei de Arbitragem Comentada, segunda edição, a capa vermelha, ainda não tem, né? Ainda não, tá Tá, no prelo assim, quente. tá, e tem vários outros livros que tem aquele clássico com o Paulo Lucon, né, aquele maravilhoso que você coordenou. Então, o Osmar é um professor assim absolutamente na ativa e docência pesado de arbitragem, vai poder contribuir muito com a gente aqui. Bom, é isso, irmão. Vou botar o tema aqui. Você pode fazer alguma pincelada inicial e a gente começa. Bom, primeiro eu quero agradecer o seu convite, né, Mazola? Você que é um irmão aí, que uma amizade muito forte que nós temos, estamos sempre em eventos, né? Dá até saudade nos nossos eventos presenciais aí junto com o Berto Dalla e vários outros amigos. E dizer que eu tenho um grande prazer aqui de falar para os colegas do Rio de Janeiro, que é minha cidade predileta, né? Eu amo passear aí no Rio de Janeiro, tem a vista mais linda aí, a OAB do mundo, né? Uma visão maravilhosa. E vamos falar um pouquinho sobre arbitragem hoje, tema do livro que eu acabo de lançar a segunda edição, junto com a Débora e com o Matheus. Nós acrescentamos mais de 25 pontos, né? E foram 3 anos de trabalho com muita dedicação para entregar esse livro aí para vocês. Bacana, cara. Então vamos lá, que já tem muita gente perguntando aqui, eu estou recebendo um monte de mensagem, um monte de pergunta, mas vamos fazer do início, né? Antigamente, Olavo, tinha alguma polêmica ainda, né, sobre a natureza jurídica da arbitragem, né? Se a arbitragem é jurisdição, se não é. Acho que hoje já está um pouco mais sedimentado, mas para a gente poder dar esse pontapé inicial, eu queria te ouvir com a sua percepção. É interessante, né, Mazola? Porque o que não está nos livros é que quem foi um grande pai dessa tese aí foi o professor Carmona, que sofreu na sua tese de doutorado no sentido de que estava defendendo sozinho, né? Na banca Cândido Dinamarco, por exemplo, defendendo tese em sentido contrário. E hoje o professor Dinamarco, no Teoria Geral da Arbitragem, adota a tese que o professor Carmona defendia, no sentido da natureza jurisdicional, aí, uma jurisdição privada da arbitragem. Ela é uma jurisdição não estatal, é a consagração no artigo 18, no artigo 31 e no próprio CPC, que ainda equipara a carta arbitral à carta precatória. Portanto, hoje é uma discussão vencida, o STJ e os tribunais, inclusive aí do Rio, adotaram essa tese, e que tem repercussões importantes, como, por exemplo, a Astrente, né? E não sei se você quer que eu fale um pouquinho de Não, Astrente pode avançar. Esse ponto das astrentes é sempre muito sensível. para emendar, porque na doutrina nós temos, e na jurisprudência, uma certa polêmica, né? Há um artigo do professor Eduardo Talamini, na revista de arbitragem, um artigo que ele combate, já que a decisão arbitral não tem natureza mandamental. Então essa é uma primeira corrente no sentido de que não cabe ao árbitro fixar as trends. Já a segunda corrente, que é a corrente que eu adoto, que é uma corrente adotada pelo STJ em decisão monocrática, que é uma decisão, a decisão também do Tribunal de Justiça do Rio, de São Paulo, de Tocantins, admitem a fixação por astrente na sentença arbitral, com base, logicamente, na natureza jurisdicional da arbitragem. Ora,
A jurisdição é plena, ela não é parcial. De forma que cabe a fixação de astrente. Nós temos esses julgados aí. Engraçado, Mazola, que esses julgados nem tratam da polêmica. Eles partem da premissa que tem natureza jurisdicional e pode. E isso é muito importante as pessoas terem em mente, né? E eu acho também, que como você bem colocou, que o próprio CPC, né, quando ele vem lá e diz, né, é admitida arbitragem na forma da lei, equipara a carta arbitral, e aí lá naquele 42 diz que as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvados à parte o direito de instituir juízo arbitral na forma da lei. Quer dizer, é mais um argumento em favor da arbitragem, fora aqueles que você já mencionou da lei, né? Mas eu tenho uma questão que toda hora surge, assim, tanto em casos reais, casos práticos, mas como em sala, né? Qual a relação da lei de arbitragem com o CPC? É uma aplicação subsidiária? É uma aplicação supletiva? Não tem relação? Como é que é esse intercâmbio de normas? Esse é outro ponto que a gente sempre esbarra e tem várias consequências, né, Mazola? No livro eu aponto algumas. Então vamos lá. Primeiro, nós não podemos esquecer da autonomia científica de determinado ramo do direito, né? E aí nós avançamos na tese que prevalece no sentido de que o processo arbitral é autorreferente, autônomo a um subsistema arbitral com normas, leia-se, regras e princípios próprios. Esse subsistema, ele é autorreferencial e tem autonomia científica. Hoje, prevalece o entendimento no sentido de que, por ser um subsistema, não há aplicação subsidiária do CPC, salvo na hipótese do artigo 14 da Lei de Arbitragem, que assim o consagra expressamente quanto ao impedimento e suspeição do árbitro. Então, o procedimento arbitral, o processo arbitral é autônomo, salvo se as partes assim convencionarem ou aderirem a uma Câmara que tem aplicação subsidiária do CPC nas suas regras, como a DGV, por exemplo. Só que a doutrina não recomenda por conta da flexibilidade do procedimento arbitral. E eu trago um argumento a mais aí. Qual é esse argumento? Ora, quando o legislador opta pela aplicação subsidiária em alguma lei especial, ele o faz por norma expressa. É assim na lei do mandado de segurança, é assim na lei do mandado de injunção, é assim na lei da ação civil pública, é assim na lei da ação popular. E na lei de arbitragem não há essa cláusula geral de subsidiariedade, salvo o artigo 14, que faz menção expressa à aplicação dos impedimentos de suspeição do árbitro, que ainda tem um plus, né, Mazola? Que é o dever de revelação, que é totalmente aplicável, é um ponto central da arbitragem, já que como o árbitro exerce atividade privada, ele tem que abrir aí as suas relações, ele não tem as incompatibilidades de exercer outra atividade como um juiz, que só pode exercer o magistério. De forma que hoje, aí é o que prevalece. Há interessante julgado agora de abril do STJ, que deixa bem claro isso, né, da inaplicabilidade subsidiária. Esse julgado é muito interessante porque ele trata de outros pontos, né, dentre eles o contraditório participativo, dentre eles ele trata também da questão da testemunha técnica na arbitragem. E o que é interessante disso tudo é que, a partir do momento que nós adotamos essa opção da inaplicabilidade subsidiária, nós temos algumas consequências. E é muito comum, o professor Carmona e vários outros dizem isso, o advogado chegar com o CPC debaixo do braço numa audiência arbitral. E é muito comum em petições constarem fundamento no CPC e pedirem várias questões. Então, rola algumas situações da inaplicabilidade subsidiária e as consequências. Por exemplo, não há estabilização da tutela no procedimento arbitral, não há a imprescindibilidade da nomeação de curador especial com fundamento no CPC. Aí vai ter aquela decisão do STJ, né, que nós estamos esperando, se tem que nomear ou não. Não há presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia e os efeitos da confissão no depoimento pessoal, algo que os árbitros diretos têm que decidir, porque vira e mexe uma parte pede. Os critérios de fixação de sucumbência e litigância de má-fé devem ser convencionados, não se aplica subsidiariamente. O CPC pode até convencionar a aplicação do CPC. Não há interrupção do prazo
caso os embargos arbitrais não sejam conhecidos, ou seja, não se aplica o 1026 do CPC, já decidiu o TJ. O 927 do CPC, quando prevê as hipóteses de efeito vinculante, não se aplica subsidiariamente de forma automática. E mais ainda, quando o Supremo ou o STJ vai julgar o repetitivo, não suspende a arbitragem, porque não se aplica subsidiariamente o CPC e várias outras, como não cabe reclamação, não cabe aquela ação anulatória do CPC do 966, parágrafo 4º da sentença que homologa a transação, não cabe rescisória, e acho que vou parar por aqui que eu fico falando demais, eu quero te ouvir. Não, mas, cara, essa sua pegada aí é bem prática, né? Porque a gente que participa de arbitragem com alguma frequência, a gente sabe que existe esse cacuete mesmo. Você está numa audiência com testemunha, o cara quer contraditar usando as regras do CPC, ele, enfim, discussão sobre preclusão, querendo importar normas do CPC, às vezes uma discussão sobre sucumbência. Então, é quase que automático. Quem não é só arbitralista, é automático que ele querer importar algum dispositivo do CPC. E a gente está vendo aqui, como você colocou, né, como definir isso, como a gente ter essa premissa clara da não aplicação subsidiária e supletiva, né, a exceção daquelas hipóteses previstas já na própria lei de arbitragem, como isso gera os impactos. Né? Saudar o nosso amigo professor Luiz Vale aqui, procurador do Estado de Alagoas, grande parceiro também acadêmico, especialista no tema. Mas, Olavo, agora vamos avançar um pouquinho sobre talvez o princípio mais badalado, né, da lei de arbitragem, que é o princípio competência-competência. E esse eu vou te dar um tempo para você desenvolver com calma, porque eu acho que esse é um ponto central, tem repercussão sobre quem que pode analisar a questão da competência primeiro, quais são as consequências, o que o CPC mudou em relação a isso, né? Queria te ouvir um pouquinho. Show de bola. Também aproveitar para mandar um abraço para o Carlos Montes Neto, juiz de direito aí, que é me orientando no doutorado aqui, tá com a tese qualificada já sobre arbitragem e vai defender em agosto. Que bom. Bom, competência, ele foi desenvolvido no século XX por obra da jurisprudência francesa e é um princípio vital ao bom desenvolvimento da arbitragem. Porque ele evita interferência direta dos tribunais estatais na arbitragem. E como é isso, o que né, o princípio da competência. Ele significa que cabe ao árbitro decidir sobre a própria competência. A primeira decisão é do árbitro. E após a sentença arbitral, cabe sim a decisão do judiciário. Isso visa preservar a autonomia do processo arbitral, das decisões arbitrais, porque senão mataria a arbitragem e a inexistência da competência. Então, o monopólio da primeira palavra sobre eficácia, vigência e validade da convenção de arbitragem é do árbitro. Após a sentença arbitral, existir uma das hipóteses do artigo 32 é que cabe controle da sentença arbitral. Lembrando que o controle de mérito ele é intangível. O judiciário não controla o mérito da sentença arbitral. Mas aqui dentro da competência, então, nós temos então essa salvaguarda da decisão arbitral e que lá na sentença, aí sim, nós teremos essa decisão. E também o impedimento e suspeição do árbitro, ele é decidido internamente dentro da arbitragem. Às vezes as câmaras têm órgãos internos, conselho ou comissões, que decidem as impugnações que tratam de impedimento e suspeição dos árbitros. Mas isso é sempre internamente na arbitragem. Então, esse efeito negativo que veda o judiciário intervir na arbitragem é muito levado a sério. O STJ tem aplicado e prestigiado muito competência. Há uma reportagem de 2019 no site do STJ, ele prestigiando a jurisdição arbitral. Foi até o rótulo que o STJ no site oficial utilizou. Logicamente que toda regra tem exceção. Nós vivemos uma fase muito fecunda de umas exceções por construção da jurisprudência, né, Mazola? E aí nós ficamos escrevendo livro, esse de constitucional que dá mais trabalho, porque tem 2 volumes, toda hora tem exceção na jurisprudência do Supremo. Aqui na arbitragem é mais tranquilo. Mas eu sistematizei na edição atual 3 exceções na jurisprudência do STJ
ao princípio da competência. Mas o próprio STJ deixa bem claro que são situações excepcionalíssimas. São situações de ilegalidade clarividente, situações teratológicas, em que a decisão é manifestamente ilegal, a decisão arbitral, e aí o judiciário admite o controle concomitante à arbitragem ou até controle prévio. São elas: a arbitragem imposta em contrato de consumo, aquela arbitragem obrigatória no contrato de consumidor, que é uma teratologia, um absurdo. Aí a segunda hipótese é aquela questão do contrato de adesão sem as formalidades do artigo 4º, parágrafo 2º, que ele tem que ter um instrumento próprio, em negrito, sublinhado. E a arbitragem porque não firmou a convenção. Porque, poxa, quem não assinou a convenção, como é que você pode obrigar a participar da arbitragem? Então, veja, novamente, são excepcionalíssimas essas situações. São 3 na jurisprudência até hoje, né? Podemos até descobrir mais alguma aí, mas são situações extraordinárias. Então, como são situações excepcionalíssimas e extraordinárias, elas comportam interpretação restritiva, como lembra o Carlos Maximiliano, né? Que as situações previstas no ordenamento de forma excepcional, elas comportam sempre interpretação restritiva. E aí, dentro desse tema, o que eu acredito que vai pegar e vai surgir logo, diz respeito à alegação de hipossuficiência de uma das partes, se ela tem um condão de afastar a competência, né? Isso eu acho que pós-pandemia nós veremos muito aí nesse sentido aí algumas polêmicas. E há julgado recente do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o tema, também há julgado do STJ, mas esse julgado de São Paulo, ele envolve 2 empresas de comercialização de gás natural, não é relação consumerista, em que uma delas alegou hipossuficiência que não tinha condição financeira de arcar com os custos da arbitragem. O TJ de São Paulo remeteu ao árbitro, disse que com fundamento na competência caberia ao árbitro decidir sobre isso e que essa alegação não arrasta e não afronta competência. Ou seja, não afasta. Então, cabe ao árbitro decidir sobre os efeitos e os fundamentos dessa alegação. Há também o julgado interessante do STJ preservando a competência, e eu acredito, e é a opinião que eu defendo no livro, porque fica muito fácil, né, Mazola, você se valer dessa alegação, e existem formas de você resolver essa situação. Existem financiamentos por empresas, né, que são fundos especialistas nesse sentido. Existe a possibilidade da outra empresa adiantar os recursos também, e o vencido ressarcir aí ao final. Então, nós não podemos nos valer desse fundamento aí para acabar com a competência. E eu também saudar o professor Daniel Neves, que eu vi aqui entrando. E, Olavo, muito interessante porque o STJ às vezes fala em cláusulas compromissórias patológicas, né? Nessas situações poderia, enfim, relativizar o princípio competência, entendendo-se que se já há esse vício na origem, não faria sentido se desenvolver a arbitragem para depois discutir realmente de quem é a competência. Mas o pessoal está perguntando aqui as consequências disso, do princípio competência. Então tem uma cláusula compromissória que determina que vai, enfim, eventual litígio, eventual conflito vai ser submetido a CAMES. Dá um exemplo aqui. Aí uma das partes vai e entra com a ação no judiciário. O que acontece? O que a outra parte tem que fazer? Quais são as consequências positivas e negativas? Ótimo. Muito boa a tua pergunta, questão prática, né? Existindo uma ação judicial, e mesmo com a vigência de uma cláusula, se a parte contrária não contesta, não alega que há convenção de arbitragem, ela renuncia tacitamente à convenção. Então, essa renúncia tácita à convenção é admitida, é prevista, e aí morre a arbitragem na prática, né? Morre a cláusula, porque as 2 partes, na prática, renunciaram tacitamente à convenção. Pode até ser expressamente, não tem problema. Mas, caso contrário, ela alega isso como preliminar, a julgado admitindo com simples petição antes da defesa, né? E aí o judiciário fala, não, isso é muito comum, né? Na pesquisa que eu fiz agora recente,
Eu achei vários casos nesse sentido, né? O judiciário matando a ação de plano e é mais uma despesa, é mais um desgaste que não vale a pena, né, Mazola? Eu Porque confesso, Olavo, que assim, eu conheço esse julgado, mas eu tenho medo de entrar com essa petição avulsa, tipo uma exceção arbitral, né? Tipo antiga exceção de competência. E aí, porque o CPC diz que tem que ser como um preliminar, né, da contestação. Se é rejeitado, poderia entender que havia uma preclusão consumativa. Então, o melhor cenário, aí uma outra dica prática, é talvez um negócio jurídico processual no próprio contrato, você colocar que eventual a discussão, impugnação sobre a jurisdição pode ser feita por simples petição, sem deflagrar o prazo de defesa ou algo do tipo, que aí você sabe que você pode entrar com essa petição curta, porque não faz sentido, né, Olavo, você contestar tudo, todo o mérito, para ter a preliminar de incompetência ou de falta de jurisdição do juízo estatal. Né? Não faz sentido isso. Não, é uma coisa que realmente eu tenho dificuldade de entender por que isso passou dessa forma. Né? A falta de, assim, o desgaste para os advogados, de custo para fazer a defesa, e algo que poderia talvez ser resolvido de forma mais fácil. eu faria a mesma coisa que você, eu não arriscaria entrando com a petição simples, é um risco que não vale a pena pagar. E o que é interessante também como estratégia processual para o advogado, fica muito melhor ele fazer a contestação inteira para até obter uma sucumbência mais robusta, né, Mazola? Porque um dos critérios da fixação de competência é a qualidade, extensão do trabalho feito. Mas essa sua sugestão da convenção processual no contrato, né, um item da cláusula compromissória que, caso uma das partes ingresse em coação judicial, essa exceção pode ser alegada por simples petição. Mas para o advogado não vale a pena, né? Porque aí diminui a sucumbência, ele até... Mas pelo menos, por outro lado, dá uma paz, né? Dá uma paz, né? Dá uma paz. Que eu acho que é isso que a gente tem que buscar, né, Mazola? Uma paz Agora, rápida. Olavo, Né? deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você estava falando, eu estava pensando aqui da questão lá do CPC, da aplicação subsidiária supletiva. E aí é um parêntese mesmo que eu queria ouvir a tua opinião. O CPC traz aquele script lá, né, do rol de fundamentação, né? Não se considera fundamentada a decisão que, aí tem lá 6 incisos, né? Que reproduzir paráfrase, que não enfrentar os argumentos capazes de firmar a conclusão, que usar conceitos jurídicos determinados. A gente pode transportar essa ratio, desse roteiro de fundamentação lá para o juízo arbitral, ou seja, os árbitros têm que jogar o olho nesse roteirinho do CPC quando forem fundamentar, ou isso já é automático, não há essa obrigatoriedade? Não há essa obrigatoriedade, né? Por conta justamente da questão da inaplicabilidade subsidiária. Mas, logicamente, que é um roteiro interessante, um checklist do árbitro, que é bom ele seguir. Principalmente para evitar que a sentença seja criticada, né? Mas é muito difícil uma sentença arbitral não ter aquela fundamentação exauriente, porque é ali que o árbitro mostra a qualidade do seu trabalho, é ali que ele conquista um renome para ser nomeado em outras arbitragens. Né? Então, a sentença arbitral geralmente é aquela que fecha o cerco com relação a todos os pontos controvertidos. E aí é importante também a questão do precedente vinculante, que depois a gente pode falar disso, né? Tá. Que ele afaste ou não, que ele... Essa aí é o grande finale. Eu quero deixar mais para o final, porque Tá, show. esse Mas tema é objeto de teses, dissertações, então a gente deixar mais um tempinho para ela. Mas é interessante que ele dialogue com todos aqueles requisitos de forma informal, né? Como uma mera recomendação. Porque a sentença arbitral ali é o grande finale, né? Bom, vamos lá. O árbitro profere uma sentença, né? A gente sabe que a rigor não tem no segunda instância na jurisdição arbitral. Eu até já vi, tá, Osmar? Em cláusulas compromissórias, as partes combinando que da sentença vai ter um painel arbitral para validar ou não essa sentença. Mas é algo bem... muito difícil, até pelo preço, até pelos desdobramentos que isso pode ter. Mas, vamos lá. Uma sentença, um painel com 3 árbitros, foi proferida uma sentença. Quais são, efetivamente, os meios de impugnação? O que a jurisprudência entende? Quais são as medidas que o prejudicado pode tomar para tentar
enfim, impugnar, reverter esse cenário desfavorável? Excelente pergunta. O STJ, agora em abril de 2021, deixou bem claro, até essa decisão no informativo, que são dois meios de impugnação judicial da sentença arbitral. Mas antes disso, para te dar uma resposta mais completa, da sentença arbitral, cabe aquele pedido de esclarecimento para o próprio tribunal, desde que existam aqueles requisitos elencados na lei de arbitragem, né? Contradição, erro material, omissão, etc. Né? São os embargos arbitrais, né? Que não tem jeito, né, Mazola? Todo mundo fala, é criticável, mas até os pais da lei gostam de usar esse nome, né? Então, são os embargos arbitrais, e que há um uso excessivo, né? Até um artigo do meu amigo Eduardo Parente, salvo engano, nesse livro aqui, que eu coordenei com o Lucom, né? Tem um segundo que é digital da Migalhas, e agora você está participando de um terceiro também, você está em todos com a gente. Um manejo excessivo dos embargos arbitrais como um recurso de apelação, né? Como bem você disse, há opções. Eu vi outro dia um julgado muito interessante, salvo engano, no Tribunal de Justiça de Minas, que o árbitro fixou a remuneração com base no percentual de êxito do proveito econômico para a parte vencedora, e já ele criou uma junta arbitral, um tribunal arbitral para julgar a própria sentença. Muito louco isso. Muito louco. Então, assim, é inviável, demora, sai caro, né? E todos esses... E isso só pode ser feito por convenção das partes, né? Não por decisão. O árbitro não tem essa autonomia para criar uma segunda instância revisória da própria decisão. Mas voltando à questão dos meios de impugnação. Então, esquece os embargos arbitrais, que são pedidos de esclarecimentos. Fixado com essa sentença arbitral, nós temos duas hipóteses, né? Cabe, segundo o STJ, a ação anulatória ou a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. É isso que o STJ definiu agora em abril, e mais ainda, o STJ disse o seguinte: se a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral veicula um dos fundamentos do artigo 32, o prazo decadencial de 90 dias se aplica aqui na impugnação. Isso foi muito bom, que a gente esperava esse julgado para a gente atualizar os livros, porque há uma corrente minoritária em sentido contrário, né? Há uma corrente minoritária que entende que não havia prazo, isso traz insegurança jurídica, era a tese que eu não adotava, eu já adotava essa outra tese, né, Mazola? Porque, poxa, você cria aí um espaço em branco. E o que é interessante, então, nesse julgado, é que ele vem e define essas duas situações. E dentro dessa impugnação à sentença arbitral, é importante nós citarmos que o rol do 32 é taxativo, segundo a doutrina majoritária, e também é importante nós citarmos que não há controle do mérito da sentença arbitral. Ou seja, o mérito da sentença arbitral, o judiciário não pode substituir os árbitros e prolatar outra decisão, salvo na nulidade da convenção de arbitragem. Mas aí não é o julgador da ação anulatória que vai entrar no mérito, ele vai remeter ao judiciário para via comum, porque a convenção é nula. Se a convenção é nula, não tem mais arbitragem, né? Salvo se for uma nulidade formal, as partes firmarem um compromisso, aí tudo bem. Uhum. Mas voltando, e o que é interessante, Mazola, nós temos um julgado recente, que eu até escrevi um artigo no Migalhas e está no livro, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reduziu uma cláusula penal que havia sido homologada em sentença arbitral. Então as partes chegaram num acordo dentro de uma arbitragem, esse acordo foi homologado por sentença arbitral e lá havia uma cláusula penal. Um caso milionário que envolve o Santos Futebol Clube. O Santos foi inadimplente, entrou com impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, pedindo a redução da cláusula penal. O juiz de primeira instância da vara privativa de arbitragens negou aí o cabimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no mérito da sentença arbitral é intocável. A parte agravou, em liminar no agravo, o desembargador reduziu para 10%
do valor do débito remanescente, o valor da cláusula penal, e no mérito ele aumentou para 20%. Na verdade, ele diminuiu, mas ele deu mais 10%. Entrando no mérito da sentença arbitral, equiparando a sentença arbitral à sentença judicial. Nesse caso, nós temos um precedente anterior, esse precedente anterior do desembargador Lazzarini, totalmente em sentido contrário. Esse precedente do desembargador Lazzarini dizendo, não, o mérito da sentença arbitral é intocável. É intocável, não posso entrar nisso. Já esse julgado, não. E a tendência, de acordo com alguns amigos que eu conversei e quero te ouvir sobre isso, é que o STJ, caso suba esse recurso para o STJ, equipare o regime da sentença arbitral à sentença judicial. Porque na sentença judicial é tranquilo no STJ que ele pode reduzir a cláusula penal em impugnação ao cumprimento de sentença. Tirando esses aspectos formais que eu estou conversando com você, é algo que eu converso muito com a minha esposa, que é juíza de direito. É muito negativo para o Brasil nós termos um regime jurídico de redução judicial de cláusulas penais. Porque quebra a força obrigatória dos contratos, quebra a autonomia da vontade, quebra a segurança jurídica. E o nosso amigo André Monteiro, que tem aquele livro fantástico, Teoria Geral da Arbitragem, comenta outro dia em rede social que o mesmo julgado na Inglaterra privilegia a força obrigatória do contrato e a cláusula penal. E aqui no Brasil não. Isso gera uma incerteza jurídica para todo mundo, né? E beneficia o mal pagador sempre, né, Mazola? Porque ele vai confiar e não cumprir. E eu acho assim, Osmar, Olavo, em complemento, eu acho que, veja, se a gente está falando de uma sentença ultra petita, uma sentença arbitral ultra petita, o judiciário vai lá e decota. Ok. Né? A Citra, ele manda de volta para julgar. Se a gente pega num caso de cláusula penal, a jurisdição arbitral já examinou se havia abusividade ou não. Já tem o juízo de mérito sobre aquela questão. Quer dizer, admitir que o STJ possa rever o valor significa dizer que a jurisdição estatal tem mais, não exerce um poder efetivamente de controle sobre o procedimento, a legalidade dos requisitos, e sim sobre o conteúdo meritório daquilo que foi decidido lá. É um desprestígio, em última análise, né, para a arbitragem, gerando essa insegurança jurídica de que você sabe, bom, então eu sei que ele não pode atacar mais o mérito, mas calma, se for cláusula penal, o STJ abre uma janelinha e mete a colher. Então, acho que esse tipo de... é muito ruim para a arbitragem. E rompe com a competência na prática também, né? Porque quem deveria reduzir essa cláusula penal era lá atrás o árbitro, né? E aonde passa um boi, passa uma boiada, né? Porque na hora que o STJ reduz para uma cláusula penal, aí começa, aí reduz para as trens, aí reduz para eventual multa, penalidades, rever honorários, quer dizer, a preocupação é que começa, né, dar o dedo depois que é a mão. Então era melhor realmente que fosse respeitado o princípio competência e as regras que são... Há uma simbiose, né, entre os dispositivos da lei de arbitragem com a lógica judicial. Há uma cooperação clara, mas essa cooperação não permite que se avance no controle, ainda que por via transversa, né, do mérito da decisão arbitral. Até o que o Marcos Espírito está falando aqui. E o Marcos Espírito está falando, e também inspira e fortalece a judicialização excessiva. Porque, veja, se a parte pesquisa, contrata um advogado que orienta nesse sentido, fala, não, peraí, sempre cláusula penal a gente consegue criar uma discussão. Poxa, e isso vai trazer uma pletora de demandas quando o judiciário já está abarrotado. Então nós temos que pensar também que entre dois particulares maiores e capazes que firmam um contrato, criaram a chance de criar uma obrigação, porque a obrigação só decorre da lei ou da vontade das partes, e aí elas vão contar com o fato de não cumprirem, né? Há uma célebre, eu moro no interior do estado de São Paulo, você sabe, acho que a maioria não sabe, mas há uma conversa aqui no interior de um grande empresário que não gosta de pagar conta. E assim, ele saiu de uma negociação depois de discutir 2 horas uma cláusula ínfima.
E aí o advogado falou, poxa, mas você sabe que você não vai cumprir, por que você ficou 2 horas? É, para eles saírem falando que o negócio foi difícil comigo. Então, veja, vai ficar muito mais difícil o negócio, porque quando nós celebramos um contrato, nós não prevemos o que a outra parte vai fazer. E aquilo que antigamente nós tínhamos, que era o famoso fio do bigode, aquele contrato verbal, que era a beleza de antigamente, vai acabando, né, Mazola? Com o judiciário admitindo esse paternalismo para aquele que deve. Bom, só para arrematar, então, voltando aí à resposta. De forma que, para o STJ, só essas duas. Mas nós temos julgados do TJ de São Paulo, do Rio, admitindo exceção de pré-executividade também. Tá? Não chegou isso ainda na jurisprudência do STJ, pelo menos eu não localizei. Mas tem julgado do TJ do Rio e de São Paulo admitindo exceção de pré-executividade, logicamente, matéria de ordem pública. Agora, em virtude desses posicionamentos aí, não cabe ação rescisória, conforme eu já disse, não cabe a reclamação constitucional, né, por violação a efeito vinculante ou também para evitar usurpação de competência, não cabe aquela ação para impugnar acordo do 966 do CPC, não cabe mandado de segurança contra o árbitro, tem jurisprudência até hoje sobre isso, a pessoa insiste em entrar com mandado de segurança contra a decisão do árbitro ou da turma ou da Câmara. E é interessante um julgado recente do TJ de São Paulo que não admitiu controle pelo judiciário da decisão de unificação de processos arbitrais por órgão administrativo da Câmara, no caso da presidência. Então o presidente foi lá, decidiu que deveria unificar o procedimento, a parte impugnou em ação judicial, o judiciário falou, não, isso competência, essa instância interna da Câmara exerce uma atividade dentro da arbitragem, nós não vamos fazer o controle, isso cabe a ele definir. Então, sempre o judiciário prestigiando aí essa competência do árbitro ou dessa instância decidir sobre isso. Agora, Olavo, essa ação anulatória no prazo de 90 dias são 90 dias corridos, certo? É um prazo decadencial, né? Fatal, improrrogável. E a impugnação, né? E a impugnação do mesmo modo, né? Você tem que entrar com a impugnação em 90 dias. É muito difícil, né, Mazola, o sujeito conseguir entrar com a impugnação dentro do prazo de 90 dias, porque tem um delay entre entrar com a impugnação, entrar com o cumprimento de sentença, ser intimado o advogado, mas como o advogado em arbitragem geralmente trabalha com valores altos, ele já fica, né, antenado para, às vezes, até se já dá por intimado no cumprimento de sentença e cumprir esse prazo. E o que é triste, né, Mazola? Acontece de perder esse prazo de 90 dias, né? Principalmente, é importante nós citarmos a sentença parcial, que a partir da sentença parcial já começa a correr o prazo de ação anulatória, né? Da primeira ação anulatória, aí no caso da sentença parcial. Esse é um outro tema que daria uma outra live, né? As sentenças parciais na arbitragem, porque você procura na doutrina, tem entendimentos para todos os lados, o que configura uma sentença parcial, se a gente pode fazer uma analogia com 356, né, do CPC, ou se é algo diferente, né? Porque é aquilo que a gente conversou no início, há a tendência da gente colocar tudo na caixinha do CPC, e isso está errado, essa lógica não deve ser observada dessa forma. Agora, Olavo, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, antes da gente entrar no tema dos precedentes vinculantes, saber se o árbitro tem que respeitar ou não, a pergunta aí mais, vamos dizer, quente, eu queria só falar uma situação que eu vivenciei e aí queria te ouvir um pouco, que é os casos que envolvem a homologação de sentença arbitral estrangeira pelo STJ. Então, a gente tem uma arbitragem, né, lá fora, para que essa sentença possa produzir efeitos, a gente sabe que o STJ tem que homologar para que eu possa eventualmente executar, né, os bens e tal, da execuibilidade. Tem aquele caso famoso, Abengoa, que a discussão envolvia a suposta imparcialidade dos árbitros. O STJ entendeu que sim, que o árbitro não poderia ter proferido a sentença, mas a questão já tinha sido examinada, né, lá fora pelo tribunal competente, pelo próprio painel arbitral.
E aí, na minha visão, o STJ acaba, né, talvez involuntariamente, mas tropicalizando conceitos que são transnacionais. Então, por exemplo, nesse caso da imparcialidade, o que é a imparcialidade, né, para o Brasil? O que é a imparcialidade? Qual é o grau? Qual é a densidade de parcialidade em ambos os países? Então, assim, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, que eu tenho a preocupação do STJ colocar, tentar usar a nossa realidade na análise de uma sentença arbitral que talvez esse princípio seja diferente. Né? A Convenção de Nova York, a própria Convenção de Nova York, dispõe aí, tem algumas regras específicas sobre o tema, e meu medo é que o STJ acabe, ainda que timidamente, enxergando a sentença arbitral estrangeira com os olhos da legislação nacional e aí gerando uma grande insegurança jurídica num plano internacional, né, no que tange a execução da sentença arbitral estrangeira. Esse caso é um caso muito interessante, né? Que envolve também dever de revelação, né? E na arbitragem. O que é interessante hoje em dia, e eu conversando outro dia com o nosso querido amigo Peter Sesser, que também tem um livro fantástico, além do seu livro também, que é fantástico, Humberto Dalla, de arbitragem, é que nós verificamos com essa decisão e com outra do Tribunal de Justiça de São Paulo, que declarou nulo a arbitragem, que o árbitro não revelou, só revelou, perdão, após o pedido de esclarecimento, que ele estava em outra arbitragem em relação jurídica semelhante como árbitro da mesma empresa, nós verificamos que daqui para frente nós verificaremos até um exagero do dever de revelação, né, Mazola? Porque como árbitro, na dúvida revele, é o que eu recomendo, para evitar que essa violação do dever de revelação gere anulação da arbitragem, o que não acontece. Tem um famoso caso da CCI, que eu não me lembro o nome, e que eles disseram, não, se o árbitro ficou em dúvida e não revelou, isso por si só não gera anulidade da sentença arbitral. Mas aí, nesse caso, a Bengol e nos próximos aí que o STJ apreciar, é importante ele verificar se esse dever de revelação acarretou no prejuízo real e efetivo a imparcialidade do árbitro, que eu acho que é imprescindível criar esse vínculo. Porque, poxa, senão nós vamos criar um controle excessivo da arbitragem e que não é favorável. Porque não, isso quando a jurisdição estrangeira já examinou a questão. Quando a jurisdição estrangeira já tinha decisão explícita nesse sentido, né? E mais ainda, se já foi apreciado lá e não foi acolhido, nós estamos relativizando essa coisa julgada estrangeira, né? Exatamente, é isso. Então, eu acho que isso é muito negativo, eu acredito que não deve ser sopesado, né? E esse caso era muito importante, né? Em termos financeiros e juridicamente também. Você veja que nós temos pareceres pesadíssimos em termos de qualidade ali dos dois lados, né? Pelo que eu fiquei sabendo, até chegaram a um acordo, segundo noticiou o Valor Econômico depois. Eu acho que sim. É um caso de magnitude gigante. Agora, vamos lá, estamos chegando aqui no nosso último pedaço da nossa live, e essa questão eu não podia deixar de tocar, pedir sua opinião, pedir para você desenvolver um pouco. Vamos lá, os árbitros, eles são obrigados a aplicar os chamados precedentes vinculantes, ou, como diz o desembargador Alexandre Câmara, os padrões decisórios de observância obrigatória, que a rigor tem alguns lá no 927, só que a própria doutrina não sabe se todos aqueles são precedentes ou não, alguns entendem que sim, outros que não, outros que só alguns, enfim, é uma salada de fruta aí, nesse ponto. Então eu queria te dizer o seguinte, tendo um repetitivo da STJ, vou afinar assim, ajustar a pergunta, tem um repetitivo da STJ para alguma coisa, o árbitro tem que aplicar? Tá, se ele não aplicar, o que acontece? Excelente. Primeiro, não podemos deixar de tecer elogios ao grande desembargador Alexandre Câmara, aí, que é um grande líder e de grande qualidade, uma pessoa fantástica. Então, a questão é o seguinte, os precedentes do 927, uma vez, ou o rol do artigo 927 é de observância obrigatória pelo árbitro, a ponto de gerar nulidade da sentença arbitral?
Primeiro nós vamos ter que lembrar que nenhuma pessoa vai falar para um árbitro não seguir um precedente vinculante ou pelo menos não afastá-lo expressamente. É loucura, né? Dizer que o árbitro não deve seguir precedente vinculante é um exagero, moralmente, ok? Mas voltando. Eu recomendo que conste na convenção, seja para a administração pública ou os particulares, que os árbitros devem respeitar os precedentes do 927. Por quê? Para dar segurança jurídica. Dando segurança jurídica, você sabe qual é o regime jurídico aplicável. Porque imagina, a parte procura o Mazzola no escritório, ele faz um parecer falando, olha, eu entendo que esse contrato nós podemos fazer isso, ela vai, adere a essa decisão vinculante do STJ, coloca, o Mazzola põe na convenção, tá tranquilo, vai para o tribunal arbitral, não vai ter problema. Agora, se não coloca na convenção, você cai no meio dessa polêmica. E o efeito vinculante, ele é tormentoso. Por quê? Porque ele é novidade no ordenamento jurídico. Ele nasce, o efeito vinculante pós-88, na emenda constitucional 3 de 93 para ação declaratória, que foi minha dissertação de mestrado, esse livrinho aqui, que eu trato do efeito vinculante no controle de constitucionalidade. Depois, ele é previsto em duas leis, na 9868 para a DIN e na 9882 para a DPF. Posteriormente, nós temos a emenda 45 de 2004, que constitucionaliza o efeito vinculante da DIN e cria o efeito vinculante da súmula. Posteriormente isso, nós temos a lei da súmula vinculante, em 2006, mais ou menos, salvo engano. E vem o CPC e amplia o rol de decisões vinculantes. E aí o que acontece? Nós vamos ter que desenvolver, porque nós não temos tradição anglo-saxônica, nós temos tradição romano-germânica, né? E até os próprios juízes e desembargadores têm dificuldade com o efeito vinculante. Você fala efeito vinculante do TJ de São Paulo, o pessoal treme, né? Eles não gostam de aplicar o efeito vinculante. E mais ainda, há dificuldade de aplicar precedentes de outras turmas ou câmaras em algumas câmaras. Eu tenho um caso, como procurador do Estado, milionário em matéria tributária, que eu tinha 8 julgados do TJ no mesmo sentido, dizendo que uma grande empresa tinha que ser responsabilizada em matéria tributária e tal. Um julgado, sem citar esses 8, divergiu. Sem nem explicar por que divergia. Eu entrei com o RESP, negaram o segmento, entrei com o agravo e tal. O ministro Herman Benjamin, depois a turma, começaram citando minha peça na ementa, graças a Deus. Nunca tinha visto isso. Deu um trabalho desgraçado, porque na Procuradoria a gente trabalha com um volume muito grande, né? Tem que parar tudo e fazer isso no final de semana. Mas ele disse que nesse caso teria que afastar, fazendo a distinção ou a superação dessa jurisprudência voltou para o TJ. O que aconteceu no TJ? Voltou. Ele modificou a decisão, não trouxe um fundamento real da distinção, ele disse de forma genérica. Eu entrei com outro RESP, vamos ver como que o STJ vai decidir agora. Esse outro RESP foi que não há real distinção agora, né? E o 489, acho que, salvo engano, inciso 6, fala isso expressamente, né? Você deixar de seguir precedente ou julgar a jurisprudência sem fazer distinção, né? Isso. Eu até tomei liberdade de escrever um artiguinho no Conjur sobre isso. Se colocar distinção STJ ou Lavo, a turma tem acesso a esse julgado e aos meus comentários. Mas aí, voltando. E aí, o que acontece? Se está na convenção, está tudo tranquilo, nós não temos problema, a pessoa está tranquila. Sobre a inexistência dessa obrigatoriedade de seguir o efeito vinculante na convenção, se não está na convenção, então não tem nada na convenção de seguir efeito vinculante, tem duas correntes. A primeira corrente, defendida por grandes professores, o professor Tucci, o professor Guilherme Riso do Amaral, o professor Márcio Bellocchi, o ministro Luiz Felipe Salomão e o Rodrigo Fux tem um artigo maravilhoso publicado no Migalhas. Eles entendem que dá nulidade da sentença arbitral que não respeita o efeito vinculante. Eles fundamentam em
três fundamentos. O primeiro, no 32.4, porque foge dos limites da convenção. Fundamentam no 32.3, combinado com o 26.2, por falta de fundamentação, caso o árbitro não afaste o precedente. E também o ministro Luiz Felipe Salomão e o Rodrigo Fux fundamentam na violação à ordem pública, nesse artigo que saiu no Mingalhas. Okay? Então essa corrente tem esses fundamentos, é muito bem desenvolvida também pelo professor Tucci em artigo do Conjur. E a segunda corrente no sentido da inexistência de nulidade da sentença arbitral. Por quê? Porque ela não está no rol do artigo 32, essa obrigação de cumprir o efeito vinculante e gerar nulidade. E vejam, o artigo 32 da lei de arbitragem nesse rol taxativo foi alterado em 2015. E no mesmo ano do CPC. E não houve opção pelo legislador de incluir no rol de nulidade a sentença arbitral nula porque viola o precedente. Por que ele não fez isso? Porque isso implica em entrar no mérito da sentença arbitral, o que o judiciário não pode. De forma que esse silêncio iloquente, essa omissão intencional do legislador, não pode ser desprezado. Além disso, admitir em sentido contrário significa aplicar o CPC subsidiariamente na arbitragem, o que não se pode, por conta de tudo aquilo que eu falei do começo. E mais ainda, para aqueles que adotam a aplicação subsidiária do CPC na lei de arbitragem, então nós vamos ter que suspender a arbitragem quando tiver um repetitivo para julgar, o que também é um absurdo. De forma que essa é a tese que eu me filio, respeitando muito aqueles que defendem em sentido contrário, né? Cito até na edição nova o Mazzola e o Dalla aqui, no sentido de que não cabe ação anulatória em caso de má interpretação da lei, né? Resguardando aí a preservação do mérito da sentença arbitral. E essa é a tese que eu defendo e quero ouvir os colegas comentando aqui também, porque isso é um tema que dá muita briga. Se pegar o professor Carmona e o professor Tucci, dá 3 horas de debate, isso fácil. Esse tema é aquele que eu costumo dizer assim, aula que não tem certo, não tem errado. Aliás, eu vi uma vez o ministro Barroso falar uma coisa assim, no direito, raramente tem algo certo e tem errado. Tem que saber se a tese para em pé ou não para em pé. O que é, entre aspas, errado hoje, daqui a 10 anos vira a tese vencedora. Então, assim, é questão de construção do argumento, né? Hoje, eu tenho algumas premissas, assim. Eu acho um pouco esquisito a gente imaginar que o árbitro não tem que seguir os precedentes. Nós temos um ordenamento jurídico. Nós não estamos dizendo vamos aplicar só parte do ordenamento jurídico. Ainda mais quando não tem essa ressalva expressa, porque isso é uma outra discussão. Se as partes podem convencionar que o árbitro não está obrigado a seguir os precedentes de observância obrigatória. Essa é uma outra polêmica, se tivesse na convenção, né? Mas, enfim, vamos imaginar que não tenha nada. E aí eu estou de acordo com você, Olavo, que se o árbitro enfrentou a questão, analisou o precedente, afastou, não cabe sentença anulatória. A minha única ressalva nesse ponto, nesse tema, é quando a parte chega para o árbitro e fala, o que eu acho que é um pouco raro de acontecer, tá? Até porque na arbitragem os árbitros são muito mais rigorosos e cuidadosos, têm mais tempo, né, para poder proferir a sentença e não deixam escapar essas questões. Mas assim, eu falo, excelência, tem um precedente, tem um repetitivo da STJ sobre esse tema. E aí o árbitro ignora. Ele não examina, não enfrenta. Ele literalmente ignora. Talvez aí, nesse caso, seja possível construir uma tese de falta de fundamentação, violação lá ao 26, porque, olha, eu tenho uma questão, uma norma de observância obrigatória que ela não foi enfrentada e ela é relevante para a decisão da causa. Ah, mas isso é mérito. Tá bom, pode ser, mas tem uma questão de fundamentação, ele nem enfrentou esse meu argumento. Então, eu acho que nessa situação onde você coloca o precedente, apresenta, diz que aplica e o árbitro ignora, talvez haja uma janela aí para uma ação anulatória nessa situação. Não sei o que você pensa. Concordo com você. O árbitro metralhou o pé, né, fazendo isso, né, Mazzola? Porque cai na mão do advogado como você, só o seu desenvolvimento rápido aqui já me convenceu
que tem que dar nulidade da sentença arbitral. Porque, poxa, era um desleixo, né, na prática, né? Foi um desleixo, ele passou por esse argumento e não decidiu. Acho que ali ele é pago para isso, né? Especificamente tem tempo, não tem... E a gente vê isso mais fácil quando um árbitro aplica mal uma lei, um artigo de lei. Cabe a ação anulatória nesse caso? Não. Não, ele aplicou mal a lei, mas ele aplicou. Então, se ele aplicar mal o precedente, para mim não cabe ação anulatória, porque isso é mérito. Agora, ignorar, desconsiderar a existência, mesmo sendo instado a apreciar, aí sim eu acho que caberia ação anulatória por falta de fundamentação ou, enfim, algum outro dispositivo que tenha que examinar melhor, mas é residual. E na prática é difícil o árbitro pegar e falar, não vou falar uma linha sobre isso aqui. É difícil, é bem difícil, né? Então... Mazola, também por conta do tempo faltou eu falar só que há quem entenda que as súmulas vinculantes, as decisões do controle abstrato vinculam o árbitro, né? O professor Nelson Neri fala das súmulas vinculantes. O problema é que nenhuma norma constitucional ou legal prevê o árbitro como destinatário do efeito vinculante. Não sei se é uma omissão intencional ou passou na época porque não tinha, né, arbitralista escrevendo emenda constitucional. Isso que caiu na mão do pessoal de direito constitucional, do ministro Gilmar Mendes, aquela comissão da lei 9868, da 9882 e da súmula, que era um pessoal que estudava mais direito constitucional, né? Não, e essa é uma questão que o STJ ainda não enfrentou, né? Não subiu ainda isso, uma sentença arbitral que tenha aplicado mal ou tenha deixado de aplicar o precedente. Vai ser interessante, né? Quando academicamente, tomara que não seja num caso nosso. Vai, mas... e o professor Tucci tá louco para pegar essa causa como advogado, que ele falou, eu rezo para cair com uma causa dessa. No último evento presencial que eu participei na Fiesp, ele ficou bem animado com esse debate. Então é isso aí, Mazola. Eu acho que o ministro Luiz Felipe Salomão já tem essa posição acadêmica que é muito respeitável, o artigo é muito bom, está disponível no Migalhas junto com o Rodrigo Fux. O Rodrigo Fux também escreveu esse livro que nós vamos lançar agora do Migalhas de 25 anos da lei de arbitragem sobre isso. É um tema da Cristã. Rodrigo é um craque. O Rodrigo volta e meia está aqui assistindo. Ele é um parceirão também acadêmico e tal. Mas eu recomendo esse artigo deles mesmo. É bem completo. Agora, Olavo, para fechar aqui e não deixar o Instagram sumariamente nos expulsar, queria que você fizesse assim, desse umas dicas finais para os advogados, pessoal que está iniciando na arbitragem. Enfim, quais são os livros que possam se basear, eventos para os estudantes de um modo geral? Bom, eu quero indicar o canal Arbitragem, que eu sou colunista sênior, que está no YouTube, no Instagram e várias redes sociais. Indicar o livro do Mazola, como eu sempre faço, junto com o Humberto Dalla, que é completíssimo. O livro do Gustavo Schmidt é fantástico, que acabou de sair junto com o Rafael Oliveira e com o Daniel. Fantástico o livro, eu fui um dos primeiros a comprar. Já mandei para ele, seu livro digital. Ele falou, cara, você é um raio, eu nem sabia que tinha livro digital. Livro fantástico do meu querido Gustavo, o livro do Joaquim Muniz, do Peter Sesser. Nós temos uma biblioteca fantástica. O mercado editorial cresceu muito em matéria de... Você não vai falar da sua segunda edição da Lei de Arbitragem Comentada? E a minha segunda edição, que cresceu mais 40 páginas agora, eu tenho 25 pontos novos, com julgados agora até de julho de 2021 do STJ, do STJ, do TJs, aí, do Brasil inteiro, do Rio tem muita jurisprudência. Falar que dia 13 agora de julho eu vou fazer uma aula aberta no meu YouTube, aqui no meu Instagram, no link da bio, vocês fazem aí a inscrição. Estou à disposição de vocês para o que tiver, nós fazendo muitos eventos, eu, Mazola, em vários lugares diferentes, vários eventos gratuitos. É sempre um prazer aí dialogar e conversar com você, Mazola. Eu aprendo muito com você e com o Dalla. Vocês são meus grandes mestres aí. Nada, a recíproca é verdadeira, você é uma grande referência para a gente. Isso tanto que é citado de forma ostensiva no nosso livro. Dizer, pessoal, que a live vai ficar salva no IGTV da ESA, quem quiser depois acionar lá e ligar para ver a hora que for. Olá, você já está convidado para mandar um artigo, tá, sobre o tema da arbitragem para nossa segunda edição da obra coletiva das quartas processuais. Depois a gente vai formalizar por e-mail, mas já fique sabendo que está convidado.
E dizer que quarta que vem nós temos outras lives, a programação está lá no site da ESA, quem quiser acompanhar. Olavo, meu irmão, se cuida, tá? Fica com Deus. Você também, querido. Fica com Deus. Um abraço para todo mundo aí. Abração. Tchau, Tchau, tchau. tchau.